Esse podcast é uma produção independente e não reflete a opinião da emissora. Podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mussarela, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Special Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos, como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2025, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a informação em todo o Brasil para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te deixo muito bem informado. Seguro Rural só cobre 14% da área agrícola no Brasil. Setor de óleo e gás pode ser saída para a bagunça do IOF? Quem traz os detalhes é a economista Rita Mundim no comentário de hoje. Lula viaja à França com agenda voltada para a parceria estratégica para o COP30. E ainda as informações do esporte com Enio Lima. Fique ligado e muito bem informado. Está no ar o nosso Panorama da Notícia. Muito bem, nós começamos a edição de hoje trazendo para você as informações do agro com Valdir Barbosa. O seguro rural só cobre 14% da área agrícola no país. O clima segue com previsões perigosas nos próximos 5 anos. El Ninho e Laninha vão continuar caminhando em sentidos opostos. Um trazendo água em excesso e outro com muito sol e seca em épocas e regiões diferentes. A Organização Meteorológica Mundial, órgão da ONU, apresentou estudo revelando que há 80% de possibilidade das temperaturas extremas e com marcas históricas permanecerem durante mais 5 anos e o Brasil faz parte dos locais indicados. O aumento de 1,5 grau já registrado na temperatura do planeta poderá ser superado nesse período, ocasionando calor e chuvas que em excesso são verdadeiros inimigos do agro. O Ministério da Agricultura informa que somente 14% das áreas plantadas no Brasil têm seguro rural. Outro dado interessante, os estados que lideram a produção agrícola brasileira têm a maioria de suas áreas descobertas. Mato Grosso, 82% de áreas sem seguro. Goiás, 89%, São Paulo, 91%. Os produtores gaúchos, que foram castigados com enchentes secas, continuam bloqueando estradas e prometem avançar até o Palácio do Governo, em Porto Alegre,
no próximo dia 16. Boa parte não consegue pagar os bancos e muito menos financiamentos para a próxima safra, devido aos prejuízos com o clima adverso. Boi gordo vai ter alta no preço. Antes mesmo do primeiro caso da gripe, o ovo estava começando a cair o preço. Depois o tombo foi maior e continua com valores bem aceitáveis para o mercado. A carne de frango também ficou mais barata e acabou puxando para baixo o preço da carne suína. A história do boi começa a se modificar. Já tínhamos falado sobre a queda da arroba bovina, que despencou e entraria num processo de recuperação a partir da segunda quinzena de junho. E a previsão já deu sinal. Me encontrei com o leiloeiro Renato Maia, da Campo Verde Leilões, e ele me confirmou que a virada de preços está recomeçando, com a oferta de fêmeas diminuindo outra vez. Aí sobe o valor do boi, do macho. Arroba no Triângulo Mineiro valendo nessa quarta-feira R$ 294. Ligeira alta desde segunda-feira para cá. Brasil não tem mais caso suspeito de gripe aviária em granja comercial. O caso mais grave, que é o vírus em granjas comerciais, no momento não existe mais. As suspeitas foram descartadas. Ainda há 6 casos suspeitos sendo analisados em laboratório. Entretanto, trata-se de um possível vírus em criações domésticas e aves silvestres. O Ministério da Agricultura espera até o final do dia 28 de junho e, se nenhum caso mais aparecer, recoloca-se então o Brasil como país no momento livre da gripe aviária. Isso vai comprovando que a avicultura brasileira tem um trabalho sanitário preventivo de nível internacional, porque cercar o vírus da gripe não é brincadeira. Vários países europeus sofreram muito e tiveram inúmeras perdas. Recentemente foi a vez, aqui mais vizinho, dos Estados Unidos, que ainda ressentem a pancada do vírus da gripe aviária. Muito bem, ouvimos Valdir Barbosa com as notícias do agronegócio para você. Agora vamos a Brasília. A semana será tranquila para Lula e tensa para Bolsonaro. As informações é da repórter Edirene Lopes. Essa semana aqui está sendo, pelo menos a partir de hoje, uma semana um pouco mais tranquila para o presidente Lula e uma semana um pouco mais tensa para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque, a partir de hoje até a próxima segunda-feira, Lula estará na França em uma série de agendas, principalmente para a celebração do ano Brasil-França, que acontece periodicamente e acontece desta vez também agora em 2025, e vai tratar de questões bilaterais com o presidente francês Emmanuel Macron. Uma das agendas deve estar relacionada à COP30, que vai acontecer em novembro em Belém do Pará, aqui no Brasil, e há um interesse de investimento internacional na preservação da Amazônia, o que não é tão bem visto assim pelo agronegócio, já que a imposição de regras rígidas para a preservação da floresta amazônica aqui no Brasil não é tida como inocente por muitos, que acreditam que as regras são impostas de uma forma um pouco mais severa para o Brasil, que é um país em desenvolvimento, para que a agricultura e o agronegócio, com outras regras no exterior, se torne um pouco mais competitivo. Então, há essa questão que é tratada em uma agenda polêmica que certamente será tema do presidente Lula no exterior, mas nada a ponto de provocar nenhum grande barulho aqui no Brasil. Lula terá essas agendas na França até a próxima segunda-feira. Enquanto isso, Fernando Haddad, no próximo domingo, deve apresentar novidades em relação ao anúncio do aumento do IOF, o imposto sobre operações financeiras, que causou um estardalhaço aqui no Brasil desde a semana passada, e o governo com o Congresso agora se debruçam sobre essa questão para tentar minimizar os danos. No domingo deve ter uma agenda de Haddad com representantes do parlamento, deve ser feito um anúncio ainda no final de semana antes da volta do presidente Lula. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma semana um pouco mais tensa por causa do depoimento dele, que está marcado para a próxima segunda-feira, dentro do processo em que ele é acusado de tentativa de golpe.
Ele, o general Walter Braga Neto, o general Heleno, todos eles devem ser ouvidos na próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal e nesta semana, de acordo com interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se dedica integralmente a esse depoimento. Embora haja, segundo os interlocutores dele, uma defesa muito sólida, é preciso que ele estude e ouça os outros depoimentos, as testemunhas que foram ouvidas desde a semana passada até então, tanto de defesa quanto de acusação. Então, para os dois principais líderes políticos do Brasil, são semanas completamente distintas. Nenhuma votação de grande relevância aqui no Congresso Nacional nesta semana. Então, politicamente, é uma semana um pouco mais amena, embora ontem tenha tido esse episódio da deputada federal Carla Zambelli, do PL, que acabou saindo do Brasil sem poder, já que ela já foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de invasão do sistema judiciário brasileiro em uma trama que teria sido desenvolvida com o hacker Walter Delgatti e por isso foi condenada, ainda cabe recurso, mas não deveria ter saído do Brasil, informou que está fora e por isso um pedido de prisão foi expedido contra ela. Ela que é uma parlamentar da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas quem Bolsonaro considera que tenha sido crucial para que ele perdesse as últimas eleições, já que ela se envolveu em um episódio em que brigou e armada perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo e o próprio Bolsonaro já disse publicamente que isso prejudicou a campanha eleitoral dele, o desempenho eleitoral dele nas últimas horas antes das eleições, em que ele perdeu o pleito para o atual presidente Lula. Ainda com Edilene, em Brasília, Simões vai ao BNDES para pedir avaliação de ativos do Propag. Pois é, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, estará nesta quarta-feira aqui na capital federal em uma reunião com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o que o governo de Minas quer é basicamente que o BNDES faça o valuation, a avaliação, dê valor ou avalie aqueles imóveis que estão na lista para serem federalizados dentro do Propag, que é o Programa de Pagamento de Dívida dos Estados com a União. O prazo é até outubro, o governo apresentou uma lista, o governo de Minas com mais de 300 imóveis, e o BNDES precisa fazer essa avaliação para que o governo federal faça de fato a oferta e esses bens possam ser integrados ao patrimônio federal e sirvam como abatimento para o pagamento da dívida do Estado com a União. Então essa é a missão do Matheus Simões amanhã aqui na capital federal. 2 reuniões já foram realizadas, ele vem com o time de primeira ordem do governo de Minas, da área afim, para essa discussão no BNDES e espera ter uma evolução para que essa lista seja finalmente agregada à proposta oficial que deve ser apresentada nesse prazo, que é até o final do mês de outubro. Da Itatiaia, em Brasília, Edilene Lopes. Lula viaja à França com agenda voltada para parceria estratégica e COP30. O presidente Lula chega em Paris no começo da tarde de hoje para uma visita de 6 dias à França. Esta é a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro ao país em 13 anos e a segunda de Lula. O presidente brasileiro não tem agenda oficial esta tarde. De acordo com o Palácio do Planalto, a vinda de Lula à França sela uma nova etapa de parceria estratégica entre os dois países e de preparação para a COP30, que será realizada este ano em Belém. A programação de Lula aborda temas de economia, defesa e cultura e inclui a participação na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em Nice, que começa dia 9 de junho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou de 25% para 50% as tarifas sobre o aço e o alumínio em uma ordem executiva que entrou em vigor já a partir desta quarta-feira. A Casa Branca explicou que o aumento tinha o objetivo de garantir que as importações não coloquem em risco a segurança nacional. O aço e o alumínio foram os primeiros setores afetados pelo tarifaço de Donald Trump, com uma sobretaxa de 25% que entrou em vigor em 12 de março, para incentivar o investimento no país, de acordo com o presidente. E também nessa quarta-feira, Donald Trump disse em sua rede social Truth que gosta do líder chinês Xi Jinping, mas que é extremamente difícil chegar a um acordo com ele sobre o impasse comercial sobre as tarifas de importação entre Pequim e Washington. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
Olha só, após o intervalo comercial, você vai acompanhar conosco que mudanças no IOF serão anunciadas após a reunião de líderes no domingo. E também o comentário da economista Rita Mundim. Daqui a pouquinho, fique ligado e muito bem informado. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999. Da pecuária leiteira à indústria de alimentos. Garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança. Excelência e tradição em cada produto. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Special Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Estamos de volta com o nosso Panorama da Notícia. Na mira dos Estados Unidos, Moraes diz que Brasil saberá defender a democracia dos inimigos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse ontem que o Brasil sempre saberá defender sua democracia de inimigos nacionais ou internacionais. A declaração ocorre em meio a uma possível sanção do governo dos Estados Unidos contra o magistrado. É um princípio inflexível do Poder Judiciário, é um princípio inflexível da Justiça Eleitoral, defender o Estado democrático de direito. Pouco importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. A fala do ministro aconteceu durante discurso na cerimônia para o descerramento de seu retrato na Galeria de Presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, corte que Moraes comandou de 2022 até o ano passado. O evento foi acompanhado por ministros do STF, pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, pela segunda-dama, Lu Alckmin, pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, e pelo ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes ao Supremo. Em seu discurso, a atual presidente do TSE e também ministra do STF, Carmen Lúcia, enalteceu Moraes, a quem chamou de guerreiro, e disse que o país teve sorte de tê-lo na presidência do TSE durante as eleições de 2022. Mudanças no IOF serão anunciadas após reunião de líderes no domingo, diz Haddad. Ficou para a próxima semana o anúncio do governo sobre as medidas para substituir o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as alternativas serão apresentadas e detalhadas pela equipe econômica aos líderes do Congresso em um encontro que deve acontecer até domingo, antes do anúncio pelo governo. Após uma reunião com o presidente Lula e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, Haddad disse que houve um alinhamento para solucionar o impasse. Então nós faremos, até o começo da semana que vem, o mais tardar, provavelmente até no domingo, uma convocação para que a equipe técnica dos ministérios da área econômica venham a Brasília para apresentar aí a formulação mais concreta das propostas, do impacto de cada uma, do quanto cada uma implica para o orçamento do ano que vem
e para o orçamento desse ano, para que a partir da semana que vem nós possamos encaminhar de maneira a obter êxito, o convencimento da maioria da casa na sua aprovação. No mês passado, o Ministério da Fazenda alterou a cobrança do IOF para diversos serviços com o objetivo de aumentar a arrecadação em cerca de 20 bilhões de reais ainda este ano e equilibrar as contas públicas. A justificativa foi a frustração das receitas esperadas para 2025 e o aumento de algumas despesas obrigatórias, como da Previdência Social. A elevação do imposto gerou uma reação da oposição e dos partidos do Centrão, que querem derrubar as medidas no Congresso. Haddad afirmou que precisa que os parlamentares aprovem pelo menos parcialmente o pacote para que o decreto que aumenta o IOF seja revisto. Já Mota e Alcolumbre disseram estar empolgados com o encaminhamento dado pela equipe econômica e para avançar em uma discussão de medidas estruturantes para o país. De Brasília, Gabriel Máximo. Setor de óleo e gás pode ser uma saída para a bagunça do IOF? Quem traz as informações é a economista Rita Mundim. A palavra da especialista em economia, Rita Mundim. Tivemos mais um dia agitado ontem, cheio de rumores. E agora o setor de óleo e gás entra no radar como salvador da pátria para a bagunça do IOF, a alternativa ao IOF. O presidente Lula falou de forma inesperada, logo cedo, e até ajudou a melhorar um pouco o comportamento do mercado, quando acenou que medidas alternativas estavam sendo realmente discutidas para substituir grande parte, ou quem sabe, acho pouco provável, a maior parte das receitas a serem arrecadadas com o IOF, que, como eu já disse aqui, não é um imposto arrecadatório, mas um imposto regulatório que incide sobre o sistema financeiro de uma forma geral, incide sobre o câmbio, incide sobre o crédito, sobre as operações de seguro e sobre os investimentos. É uma coisa muito maluca mexer nesse imposto com fins arrecadatórios. Ele existe e pode ser passado, digamos assim, por decreto, exatamente por ser regulatório e deveria ser usado em casos de exceção para o controle da economia e não para tapar buracos de um governo que não sabe controlar as suas despesas. Com o anúncio do setor de óleo e gás entrando aí como o salvador da pátria na arrecadação para 2025 e 2026, as ações da Petrobras chegaram a despencar, cair cerca de 2%, mas a alta do preço do barril de petróleo foi melhorando o comportamento das ações, que acabaram fechando praticamente no 0 a 0. Mas nessa fala de Lula logo pela manhã, ele voltou a anunciar mais crédito. Crédito para motoristas de aplicativo, crédito para a reforma da casa e subsídios para diminuir o preço do gás de cozinha. E outra coisa engraçada, né? Um dia antes de anunciar a entrada do setor de óleo e gás como salvador da pátria, a Petrobras cortou o preço da gasolina, coisa que não fazia desde outubro de 2023. E quando a gente vê que toda essa discussão em cima do IOF e em cima do IOF no crédito passa pelo aumento do custo do crédito no Brasil, que pode subir até 40% segundo estudos da Febraban, o governo anuncia mais crédito. É como se induzisse as famílias e as empresas ao suicídio financeiro, porque tomar crédito nesse nível de taxa de juros é muito perigoso para a saúde financeira de qualquer um. Portanto, a gente vai aí remando, tocando o barco. E o ministro Haddad falando com toda a pompa e circunstância que tem conversado com os presidentes da Câmara e do Senado para propor medidas estruturantes. Quando a gente escuta um governo falar de medidas estruturantes, é como se o governo quisesse colocar os seus erros na conta do passado, porque se nós temos problemas estruturais, nós temos sim. E esses problemas estruturais são os mesmos desde a redemocratização. A falta de vontade política de gerar superávit fiscais.
porque a vontade política sempre foi a de gastar e gastar, sem critério, sem planejamento, desde a redemocratização. É isso que está na mesa e vamos ver como vamos sair desse imbróglio. Ouvimos a economista Rita Mundim aqui no nosso Panorama da Notícia. O que vai pelos esportes. E agora as informações do esporte com Enio Lima. Enio, seja bem-vindo ao nosso Panorama da Notícia. Opa, deixa comigo, vamos falar do futebol mineiro. E para não perder o ritmo no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está se movimentando nos bastidores para a realização de amistosos durante a pausa do Brasileirão para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Está na pauta do clube a disputa de um torneio em Cariacica, no Espírito Santo, entre 3 e 6 de julho. Além do Cruzeiro, a Desportiva Ferroviária, dona da casa, seria outra equipe participante. Times de fora do Brasil, como Nacional do Uruguai e São Lourenço da Argentina, também observam com bons olhos esses jogos durante o Mundial e podem estar na disputa após o convite. A retomada do Cruzeiro na temporada será contra o Grêmio pela rodada 13 do Brasileirão, provavelmente no dia 13 de julho, num domingo. E devidamente registrado pelo Atlético no registro da Confederação Brasileira de Futebol, o atacante Dudu poderá estrear pelo Galo no dia 12, quando o Atlético encara o Internacional pela rodada 12 do Brasileirão. O jogo será disputado na Arena MRV, aqui em Belo Horizonte. Dudu, com 33 anos, que defendeu o Cruzeiro até o fim de abril, é o primeiro reforço do time alvinegro na janela de meio de ano. Dudu poderá participar de todas as competições pelo Atlético. No América será apresentado hoje o técnico Enderson Moreira, que pela terceira vez vai comandar o clube. A estreia será no sábado contra a Ferroviária, jogo às 4 da tarde, no Independência. E o retorno do Atlético a São João del Rei já tem data definida. O esquadrão vai voltar a jogar em casa diante do seu torcedor no dia 14 de junho, às 8h30 da noite, contra o Operário, pela rodada 12 da Série B. A capacidade do estádio em São João del Rei passa a atender às exigências da CBF, que é de 6.000 torcedores. Hashtag Abel Ferreira é assunto nas redes sociais. A trombada de Abel Ferreira em um câmera da transmissão do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras no último domingo no Mineirão repercutiu até mesmo em Portugal. O diário A Bola chamou a cena de encontrão e escreveu que Abel estava visivelmente irritado com a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, sendo esta a segunda consecutiva e a terceira do Verdão em toda a edição do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o jornal Record publicou o vídeo do lance em seu site e escreveu que Abel Ferreira deu uma carga de ombro no profissional. O próprio Abel Ferreira abordou o tema na coletiva de imprensa e se mostrou bastante incomodado com o comportamento dos câmeras durante as transmissões das partidas dos jogos do Palmeiras. O vídeo de Abel Ferreira tendo um choque com um câmera no Mineirão viralizou nas redes sociais. Vários jornalistas e até mesmo Galvão Bueno se manifestaram, fazendo críticas ao comportamento do treinador português Abel Ferreira, do Palmeiras. Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia e outras informações em nosso site paranaíbaagora.com.br. A você, claro que teve ligado conosco, o nosso muito obrigado. Forte abraço para você, uma ótima tarde e até amanhã. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo as melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato.
E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos, como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698. Ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você.